Agora a gente vai falar um pouco das oportunidades que a gente considera estruturais aqui na Tilray, ou seja, as oportunidades que são mais derivadas em como a sociedade americana está se organizando e eventualmente, movimentos maiores de longo prazo, tendências maiores de longo prazo. Bom, uma oportunidade mais estrutural de longo prazo que a gente considera é o investimento no residencial para aluguel, no Build to Rent. Por que isso? Primeiro porque já existe um déficit habitacional. Desde 2008 construiu-se muito menos do que precisava ser construído na economia americana. Isso gerou um déficit. Para os próximos 10 anos, a economia americana vai continuar crescendo, a população vai continuar crescendo, a imigração vai continuar crescendo e é um país de mais de 300 milhões de habitantes. Hoje a gente está com 330 milhões de habitantes. Se você cresce 10% dessa população, você já tem 33 milhões de novas pessoas que precisam de residência. Então, o próprio crescimento orgânico e natural da economia americana faz com que sejam necessárias muitas novas residências a cada ano. A média histórica era de cerca de 1,5 milhão. Depois da crise de 2008, isso caiu para cerca de 600 mil e só agora, em 2023, isso bateu de novo no 1,5 milhão de novas residências. Com o aumento das taxas de juros, o que acontece? Fica muito caro você construir novas residências. Então, o Fed, sem querer, ele está plantando um problema para o próprio futuro da inflação. Ou seja, aqui a gente tem um gráfico da direita que mostra os permits. E a gente vê uma queda nos permits, que são as licenças para construir, né? Então, a gente vê uma queda já na obtenção desses permits e isso vai se refletir em entregas menores daqui a 2 anos. Então, a gente está vendo esse movimento acontecer e esse déficit habitacional vai persistir. Um pouco porque ele já existe, um pouco porque ele vai não ser atacado de forma tão forte pela economia, porque as taxas de juros subiram bastante. Então essa é uma tendência mais estrutural que a gente continua apostando e acha que vai vencer essa janela de 26. Ela vai continuar para 27, 28, 29, enfim, até que as construções consigam superar a demanda e você finalmente tenha aí um mercado mais equilibrado na parte residencial. Uma outra tendência que a gente considera estrutural, ou seja, de mais longo prazo, vencendo essa janela de 2026, é o investimento nos segmentos de luxo, especialmente no mercado imobiliário. A gente teve algumas mudanças aí sociais a partir da pandemia que fez com que as pessoas valorizassem mais as suas residências e estivessem dispostas a investir mais nesse tipo de bem. Então a gente teve aí um aumento bem expressivo nos imóveis em geral, especialmente nos imóveis de luxo, e atualmente, mesmo após uma certa correção, os imóveis de luxo, que são a linha vermelha aí no gráfico, eles estão se recuperando mais rapidamente do que os imóveis normais. Então a gente teve essa grande tendência social, socioeconômica na economia americana, privilegiando imóveis de luxo em detrimento de mercados, digamos, normais, preços normais. Então a gente teve isso no mercado imobiliário. Outros fatores que contribuem para esse tipo de movimento. A gente tem assistido aí uma certa concentração de renda e, obviamente, as pessoas com mais renda elas vão cada vez mais gastando mais na sua residência. Então é outra tendência. Uma outra razão para a gente acreditar que esse é um segmento mais resiliente é porque as pessoas que atuam nesse segmento, elas não dependem tanto do estado da economia para tomar suas decisões de compra. Normalmente são pessoas que têm patrimônio elevado, vivem de investimentos e vivem do seu próprio patrimônio e não dependem tanto de salário, não dependem de bônus, enfim, não dependem tanto do estado da economia. Uma das coisas que se reflete no mercado imobiliário é em transações que a gente chama de all cash, ou seja, transações que são feitas sem usar financiamento, não se utiliza financiamento para comprar o imóvel. O número de transações dessa forma cresceu para um recorde desde 2014, em 2023, atingindo 35% de todas as transações nos Estados Unidos. É importante a gente fazer uma distinção que esses 35% são para a média nacional, mas quando a gente olha para os mercados verdadeiramente de luxo, verdadeiramente premium, como Naples, na costa oeste da Flórida, West Palm Beach, na costa leste da Flórida e Long Island, em Nova York, a gente tem até 90% das transações residenciais imobiliárias sendo feitas sem uso de financiamento, all cash, então de 60% a 90% nesses mercados premium. O que mostra pra gente que o público que está adquirindo essas residências não precisa de financiamento, é um público que tem patrimônio e consegue fazer essas aquisições caras sem uso de financiamento. A gente acha que isso é uma tendência que vai continuar, esse público está aumentando, a renda está se concentrando nos Estados Unidos e no mundo, e a gente acha que esse é um público que está menos suscetível a variações adversas na economia, e assim é um público que a gente gosta de apostar para estratégias mais de longo prazo. Outro segmento que a gente está apostando aqui na Tilray pode até surpreender alguns investidores,
mas é o segmento de varejo, em particular o varejo de rua, os strip malls. Muita coisa aconteceu aí nesses últimos anos nesses segmentos e esse é um dos segmentos mais afetados pelo e-commerce, né? Então a gente viu vários malls, né, aqueles grandes shoppings fechados sucumbirem, lojas de departamento também sucumbirem, mas os strip malls, né, esse varejo de rua, ele tem vivido um bom momento e a gente acha que esse momento bom vai continuar. Particularmente, a gente gosta dos strip malls que têm serviços que não competem diretamente com o e-commerce, supermercados, academias, médicos, esse tipo de serviço e que atraem o público no mundo real, não no virtual. Então a gente está apostando bastante nesse segmento. É um segmento que já se estabilizou e ainda vive esse bad press, né? essa imagem ruim, o que na verdade torna esse segmento mais interessante para quem sabe investir nele. Depois do crescimento do e-commerce, a gente viu que houve uma acomodação, uma adaptação. Os piores imóveis acabaram de fato tendo problemas. Muitos foram demolidos, viraram outros tipos de imóveis, mas o setor se acomodou. Também a gente viu que não teve mais construção, então a nova oferta desse tipo de imóvel caiu bastante, a gente praticamente a zero desde 2010, o que também fez com que o mercado ficasse mais apertado. A consequência disso foi que a ocupação subiu e hoje os aluguéis estão sendo reajustados de forma positiva e o segmento está indo bastante bem. Obviamente tem que saber escolher o lugar, tem que saber o lugar onde você vai investir, mas como segmento a gente gosta bastante e é um segmento que tem bons retornos de fluxo de caixa, um pouco menos de valorização, mas que para quem está procurando retorno de caixa, né, retorno corrente, ele tem sido bem interessante, frequentemente acima de 10% ao ano. Bom, para resumir então, o que a gente está apostando no ciclo 24 e 25 aqui na Tivoli, a gente tem dois tipos de estratégia, né? Como eu falei, estratégia mais estrutural, que é uma estratégia mais de longo prazo, relacionada a ciclos maiores da economia, e estratégias táticas, mais relacionadas ao movimento aí das taxas de juros nesses próximos 2 anos. Do lado estrutural, a gente tem aposta no segmento de luxo, pela resiliência desse consumidor, o Build to Rent, né, o residencial para alugar, pelo gap estrutural que ainda existe, obviamente sabendo escolher qual mercado investir, e também o varejo de necessidade, o varejo de serviços complementar ao e-commerce. Do lado das estratégias táticas, a gente também está apostando no Build to Rent, não necessariamente o residencial, mas a construção para alugar. Por quê? Porque com esse prazo de aluguel a gente consegue escolher o melhor momento para vender, que não necessariamente vai ser em 25, não necessariamente vai ser em 26. Então, construir já avisando ficar alugando depois nos dá tempo para escolher o melhor momento de saída, especialmente se as taxas de juros baixarem como se espera, em 26, 27, 28. Então esse é um segmento que a gente está apostando. O crédito privado, porque mesmo em 24 e 25, mesmo que as taxas comecem a baixar, elas ainda vão estar altas, o crédito privado vai continuar remunerando bem, tem uma relação risco-retorno interessante. E por fim, os oportunísticos, né, os ativos estressados, especialmente investidores que, por causa do movimento das taxas de juros, estão apertados, não vão conseguir refinanciar e vão ser obrigados a levar o seu ativo a mercado por um preço menor para poder pagar o financiamento que vai estar vencendo. Então essas são as estratégias que a gente está apostando aqui na Tivoli para o ciclo 24 e 25, algumas mais de curto prazo e outras mais de longo prazo estruturais.